Fala pessoal, o tema hoje é interessante, masturbação. Um pouco delicado. É, meio delicado, tem muita gente colocando fone de ouvido aí. Mas nós vamos tocar nesse assunto, afinal acaba atingindo solteiros, casados, e vamos saber, é pecado, não é? Entre os casais pode? E como é que se livra disso? Se é que precisa se livrar? Então vamos falar sobre isso. Vamos lá. Então, primeira coisa, o que a igreja diz a respeito da masturbação, né? O catecismo da igreja católica é muito claro a respeito do tema e vai direto ao ponto. 23:52 do catecismo da igreja. Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, claro, né? Sim. A fim de conseguir um prazer venéreo. Tranquilo. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Olha que interessante. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí, o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza, no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Tá aí. Então, de forma muito clara, o catecismo vem nos dizer que sim, a masturbação é pecado, porque foge da finalidade para a qual a afetividade, a sexualidade humana foi criada. Pecado assim, né, Dé? Pecado no geral, né? Uai. Pecado assim, por definição, a masturbação é um pecado. Agora, a gente sabe também que assim, ó, para ser pecado tem que ter liberdade. Tipo assim, a gente não está julgando cada pessoa, a gente está falando do ato em si. Sim, Daqui a claro. pouco a pessoa entrar, não, mas depende se a pessoa não tem liberdade, se não tem consciência. Não, exato, tem que ter a liberdade, a consciência e tudo mais, aquilo que pressupõe o pecado. E também existem questões que podem atenuar a culpa desse pecado. É o que o catecismo vai falar depois, logo em seguida, no mesmo capítulo. A situação que a pessoa vive naquele tempo, a angústia que a pessoa está passando, porque em muitas das vezes a masturbação ela é uma fuga da realidade. Não, na verdade sempre é uma fuga, né, Dé? Não, necessariamente. Não, às vezes é, às vezes não é. Mas outras vezes não, ela busca simplesmente pelo prazer. Ela está numa boa ali na vida dela, mas tendo sido já enganada pelo diabo de que aquele ato vai lhe trazer uma felicidade, ela acaba caindo, mas não está fugindo de nada. Se você for olhar bem no fundo, é uma fuga de alguma coisa, por exemplo. Busca um refúgio nessa terra, no prazer, algo que só a felicidade eterna a dará, entendeu? Entendi. Tá bom. Porque, não, eu tô falando isso, eu não tô poetizando não, gente, porque tem sentido sim, porque a sexualidade humana, ela é um reflexo do que Deus tem preparado para nós na eternidade, né? Então, ser feliz completamente é só na glória de Deus. Nessa terra nós nunca conseguiremos ser felizes. É nesse sentido que eu tô falando. E a masturbação, ela é essa oferta mentirosa do diabo desta felicidade plena que a gente não vai encontrar nesta terra. Você matou. E que muitas vezes a pessoa, no ato da masturbação, acaba achando que vai encontrar essa felicidade no ato egoísta da sua própria sexualidade. Isso. E encontra o quê? Encontra a frustração, o isolamento, a solidão, a tristeza e a angústia. Isso, mas eu acho que a palavra angústia e frustração definem bem. Mas e aí entre os casados? Não, a mesma regra. Ainda mais nos casados, porque eles vivem já o ato sexual como casados dentro do sacramento com finalidade unitiva e procriativa. Pode ter as premissas, a manipulação do órgão genital, como já falamos no que pode e o que não pode no casamento. Isso, aquele esquentar no início da relação, as carícias antes do ato sexual em si, não pode ser o prazer em si na masturbação. Não é masturbar um outro, são as premissas, né? As preliminares, o carinho íntimo. Para que depois aconteça a penetração e viva-se a finalidade da sexualidade do casal. Mas e se eu chego no padre, o padre me diz, vou lá confessar a masturbação, e o padre diz, não é pecado. Aí você pega isso aqui, aí não tô brincando, vai com calma. Não, calma, você explica para ele que o catecismo da igreja diz que é um ato intrínseca e gravemente desordenado. E como sair disto? Tá aí. Porque o que acontece, gente? O ato vai se tornando um hábito e torna-se um vício. Outra coisa que você falou que é muito interessante.
O ato vai sendo praticado, torna-se um vício. Tudo que é vício nos tira a liberdade. Se nos tira a liberdade, já não nos permite mais amar o outro, ser um dom pro outro. Então, o que eu faço para sair disso? Eu quero falar para os rapazes agora, homens. Quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus compara aquele pecado de olhar e cobiçar a mulher com o pecado de adultério. Jesus diz que aquele que olhar e cobiçar em seu coração já adulterou com ela. Ele compara talvez o menor pecado com o maior pecado. O pecado do olhar com o pecado do adulterar em ato. E por que ele faz isso? Por dois motivos. Primeiro, porque todo pecado grande começa com o pequeno. Ninguém amanhece do lado de uma prostituta ou da amante. Ai, meu Deus, eu adulterei. Como é que aconteceu isso? Não, começa aqui com o olhar e depois passa para os pensamentos, para a conversa, o ato em si, termina na petecando os trem tudo e pronto. E também por um outro motivo. Quando o homem ele sai à rua olhando para as mulheres, o corpo do homem vai liberando um hormônio, e é o mesmo hormônio que é liberado no corpo do homem quando, por exemplo, ele está caçando. A mesma coisa, quando ele fica na rua olhando para as mulheres, cobiçando as mulheres, ele chega em casa cheio daquele hormônio. Então, a primeira dica: corte olhar. Corte aquilo que é menor, mas também mais fácil de controlar no olhar, porque aí é mais fácil você controlar o pensamento, o ato. Mas isso também vale para nós mulheres. A primeira coisa que o diabo vai nos tentar é no nosso cérebro, né? É o primeiro órgão sexual. Exatamente. É o cérebro. Nosso órgão sexual primeiro, cérebro, ali vem as tentações, ali vem os pensamentos, os desejos, as vontades. Então, atenção com o que estamos vendo, com que tipo de olhar olhamos para os homens na rua. Hoje você pega essas revistas de moda, aí tem lá como masturbar-se, como conhecer seu corpo, como estimular sua libido, não sei o que lá. Aí você começa a ler aquela matéria e você chega em casa, pronto. Acabou, entendeu? Então, cuidado mesmo, vigiar no olhar, no que ouve e sobretudo naquilo que o demônio vem colocar como falsa promessa de felicidade pra nós. É isso aí, galerinha. Aí contar com a graça de Deus, né, Tiba? Não, a primeira coisa, né? Sem a graça não tem como. Porque nós não somos capazes de vencer o vício, um vício do pecado, por nós mesmos. Nós precisamos contar com Jesus Cristo, que por sua morte de cruz venceu o pecado. Então tá bom, gente. Deus abençoe. Esperamos ter trazido luz aí pra sua vida. Compartilhe aí com outras pessoas e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.